Fala pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar de vesting e eu vou mostrar para vocês algumas estratégias de concessão de participação societária por dentro e por fora do CNPJ. Então, vamos lá. Bom, meu nome é Diogo Long, eu sou advogado especialista em startups, trabalho também com investidores, tenho experiência dentro de fundos, de grupos de investidores, aceleradoras, já estruturei dezenas de vesting. Então, o que eu vou falar aqui para vocês é exatamente o que eu vivo todos os dias. Tem muita questão relacionada a referências de várias pessoas que eu já ajudei a estruturar planos de vesting. E do que a gente vai falar hoje, então? Vai falar de como conceder participação societária para peça-chave via vesting, quais são as etapas de implementação, como estruturar uma proposta e exemplos práticos para vocês aprenderem tudo. Então, para quem que é essa estratégia? É para quem possui um colaborador e quer torná-lo sócio. É para quem quer criar uma política de incentivo por meio de concessão de participação societária. É para quem quer trazer um novo sócio de forma segura. Para quem quer contratar um executivo caro, mesmo sem ter toda a grana para isso. Para quem quer alinhamento de longo prazo, para quem quer retenção de talentos, para quem quer criar uma nova sociedade de forma segura, para quem quer crescer mais rápido, enfim. Eu vou apresentar um mecanismo que é muito utilizado no universo de startups, mas que serve para qualquer tipo de empresa. Indústria, lojas físicas, restaurante, advocacia, consultórios de dentista, médicos, etc. Eu estou colocando esses exemplos porque são exemplos que eu já ajudei a estruturar. Então, para vocês terem clareza de que é um conceito empresarial que vocês conseguem aplicar para qualquer tipo de empresa, tá? E o nome desse mecanismo é exatamente o vesting. Então, o vesting, conceitualmente, é uma maneira de conceder participação societária por meio do cumprimento de determinadas condições. Então, aqui existe um fluxo do vesting, em que, primeiro, essa pessoa entra no período de vesting, em que ele tem que cumprir condições para ter efetivamente uma participação societária recebida. E quais são esses tipos de condições do vesting? Nós temos condições de entregas específicas que essa pessoa tem que fazer, então entregar um projeto, por exemplo, entregar uma tecnologia. Temos o tempo de contribuição, então permanecer durante 5 anos na empresa. Temos metas globais da empresa, ou seja, se você conseguir nos ajudar a chegar no faturamento de R$100 mil mês, você ganha o direito de se tornar sócio. E temos metas híbridas, que é quando você acaba misturando todos esses tipos de condições. Então aqui agora eu vou direto para as modalidades do vesting, que vai ser exatamente o que você precisa entender para construir a sua estratégia de vesting. Então nós temos basicamente duas modalidades do vesting. O vesting por fora do CNPJ e o vesting por dentro do CNPJ. Eu vou começar falando com vocês do vesting por fora do CNPJ, que é o tipo de vesting mais comum. Então no vesting por fora, a pessoa começa com 0% de participação societária, ela começa a cumprir condições desse vesting fora do CNPJ e depois que ela cumprir essas condições, ela recebe essa participação societária e ela ingressa no CNPJ. Então, basicamente, o conceito de vesting por fora é para pessoas que não são sócias, que vão cumprir as condições, vão cumprir o vesting fora do CNPJ, vão adquirir o direito de ingressar no CNPJ, ou seja, vão adquirir uma opção de ingressar no CNPJ e para exercer esse direito de ingressar eles precisam pagar. Então aqui já vem uma dúvida que muitas pessoas têm, mas no vesting tem que pagar ou não? Idealmente falando, tem que pagar, mas existem casos em que você pode simplesmente dar essa participação para a pessoa. E isso acontece por dois motivos. O primeiro deles é para evitar riscos trabalhistas de uma operação que podem acontecer. Já que a pessoa está entrando no risco do negócio, isso pode ajudar a descaracterizar uma relação trabalhista, que o juiz pode entender que o valor da participação que você está concedendo para a pessoa, na verdade, é uma verba trabalhista que você deveria estar pagando. Então, quando ela tem que pagar por isso acaba ajudando a descaracterizar uma relação trabalhista. E tem um segundo ponto subjetivo também, que se a pessoa paga alguma coisa para entrar, isso é um grande filtro. Ou seja, se a pessoa não acredita no negócio, não está alinhada a longo prazo, ela não vai querer pagar esse valor para entrar na empresa. Agora, se ela acredita, se ela está alinhada, faz sentido para ela querer pagar essa participação aí para ela entrar na empresa. Ponto número 5. Existe um momento para que essas pessoas que passam pelo período de vesting possam exercer essa opção de compra ou de subscrição. Existe um momento em que essas pessoas que passam pelo vesting possam exercer o direito delas de se tornar sócio. E nós chamamos esse momento de janela de exercício. E eu já vou explicar um pouquinho mais sobre isso. E o contrato ideal para você formalizar isso é o contrato de opção de compra ou opção de subscrição. Então vamos lá para um exemplo de vesting por fora que você vai entender exatamente todos esses conceitos que eu passei para você. Então vamos pensar no Fabrício. Ele é um gerente de vendas, tem 2 anos de casa. Vocês querem tornar eles sócios para expandir a operação e para que vocês possam sair do operacional comercial. Então vocês ofertam 10% de participação societária com algumas condições do vesting.
Primeiro, atingir 4 milhões em vendas até 2029, isso vai dar o direito para ele de 5% de participação e permanecer na empresa por 4 anos também, que vai dar o direito a mais 5% de participação. Ao final desse período, ele vai poder se tornar sócio, ou seja, a janela de exercício, o momento para ele se tornar sócio é ao final do período de vesting de 4 anos. E o pagamento pela participação pode ser em compensação de bonificação de vendas. Tá? Às vezes essas pessoas elas não querem tirar do próprio bolso, entre aspas, né? E vocês conseguem acabar compensando em algum tipo de remuneração que ela tem. Perfeito. Então como que vai ser o fluxo aqui do período de vesting por fora? 2025, existe a assinatura de um contrato de opção de compra. Durante o período de 2025 até 2029, existe um período de cumprimento dessas condições, que é o aumento de venda e contribuição. Em 2027, ele acaba atingindo os 4 milhões em vendas e ele ganha o direito, a opção sobre 5% de participação. Mas ele ainda não entra no CNPJ, tá? Ele só tem o direito de se tornar sócio. Chega no final desse período, em 2029, ele contribui de maneira satisfatória, ele ganha mais 5%, totalizando o direito dele sobre 10%, e aí sim ele pode exercer a opção dele, ou seja, o direito de entrada no capital social, o direito sobre a participação societária dele. E aí sim ele entra. Então como que fica o fluxo? Ele assina o contrato em 2025, ele passa 4 anos cumprindo as condições de contribuição e aumento de venda. Se em 2027 ele conseguir esses 4 milhões em vendas, ótimo, ele ganha o direito de entrar de 5%, mas ele ainda não entra, porque a janela de exercício é no final, 2029. Aí sim, ele contribuiu de maneira satisfatória, não saiu, bateu a meta de vendas, ele pode adquirir 10% da empresa. Ele executando o exercício dele, ou seja, falando eu quero me tornar sócio, ele pode efetivamente ingressar no CNPJ e se tornar sócio. Mas e se ele não se sentir incentivado a ingressar somente ao final de 4 anos na empresa? Tem alguma maneira de fazer isso? Tem. E o grande ponto é que a gente muda o momento da janela de exercício, ou seja, o momento em que ele pode se tornar sócio. Então, nesse caso, é o que eu chamo de período de vesting parcialmente por fora. Vamos para o exemplo aqui. Em 2025, ele assina o contrato, passa a cumprir as condições, só que chega em 2027, ele já bate a meta de vendas. E aí vocês já permitem que ele se torne sócio em 2027, só que não com 10% que era o total, e sim com 5%. Ele se torna sócio exercendo o direito e ingressando no CNPJ, e para fazer isso, ele assina a alteração no contrato social e um acordo de sócios, já que ele é sócio agora, ele vai precisar assinar um acordo de sócios. E aí depois ele continua cumprindo o vesting, chega em 2029, ele adquire mais 5% por ter contribuído os 4 anos e totaliza 10% de participação societária. Então avançando aqui, pessoal, a gente falou do vesting por fora. Agora nós vamos falar de vesting por dentro do CNPJ. Como que funciona o vesting por dentro de maneira geral? A pessoa, para começar o vesting, ela ingressa no CNPJ, então ela assina o contrato social mais o acordo de sócios e ela vai ter X%. Ela passa a cumprir condições para permanecer no CNPJ, ou seja, para ela não perder participação societária. E no final desse tempo, se ela cumprir tudo, ela vai ter o direito a permanecer com aquele X% que ela começou no começo desse plano. E se ela descumprir, ela perde proporcional ao que ela contribuiu, ou seja, ela só tem direito proporcional àquilo que ela efetivamente contribuir. E aí ela tem que fazer a venda forçada do que ela não tem direito. Então, conceitualmente, o vesting por dentro do CNPJ, a pessoa começa como sócia, diferentemente do vesting por fora, em que ela não começa como sócia. Se ela sai no meio do período de vesting, ela só recebe proporcionalmente ao que ela contribuiu. Então, para que ele serve? Para diminuir os danos causados da saída precoce de um sócio. Fala que vai ficar 4 anos e sai no primeiro ano, por exemplo. Esse vesting, ele não é viabilizado via contrato de opção, e sim ele é viabilizado via acordo de sócios, porque nesse vesting a pessoa já está no CNPJ, então ela já é sócia. Portanto, o contrato ideal é acordo de sócio. E esse vesting também é conhecido como um vesting entre sócios, founders vesting, entre outras palavras, que é justamente utilizado em situações em que o vesting é feito com duas pessoas que já são sócias. Agora vamos para alguns exemplos de vesting por dentro para vocês fixarem bem essa matéria. Vamos supor que existe a Aline.
ela é especialista em desenvolvimento de produtos e vocês estão no início de uma empresa e precisam de um sócio técnico para desenvolver o produto, justamente o que a Aline faz. O CNPJ está rodando há um ano mais ou menos, mas não tem um faturamento expressivo e vocês fizeram uma proposta para a Aline que faz parte dessa proposta de divisão de lucro da empresa. Essa oferta foi de 25% de participação, de forma que ela ingresse desde já como sócia na empresa. E as condições para ela permanecer como sócia, as condições do VEST, são basicamente liderar a área de produtos por 4 anos, desenvolvendo e aprimorando o produto. Vejam que é uma condição de vesting só de tempo, porque ali no decorrer desse tempo vocês vão conseguir estipular metas em conjunto, então a gente não precisa prever tudo isso no contrato, só a meta principal que é contribuir por 4 anos. E ela vai realizar o pagamento disso no futuro, de acordo com os recebimentos dela como sócio. Então vamos lá para o fluxo da Aline no vesting por dentro do CNPJ. Então em 2025, ela assina a alteração do contrato social, que já existe, já que a empresa está rodando, ingressa no CNPJ e assina um acordo de sócios com vesting. Com isso, ela vai ter 25% de participação na empresa. Então ela passa a cumprir essas condições de desenvolvimento dos produtos para permanecer dentro da empresa. Ela vai liderar a área de produtos por 4 anos e tudo mais. Então chega no final do período de 4 anos contribuindo, ela consegue permanecer com os 25% dela no CNPJ e fazer o que ela quiser ali com esses 25%. Mas e se você não quiser dar tanta participação societária para alguém que vai começar como sócio já, logo de cara, o que dá para fazer? E aí vem justamente uma ramificação do vesting por dentro, que é o vesting por dentro com aquisição progressiva. Ou seja, nesse caso, a Aline vai começar com um pouco de participação. Ao invés dela começar com 25% de participação, ela vai começar com 5% de participação. E aí, conforme ela vai contribuindo e vai cumprindo as condições, ela pode ir adquirindo, por exemplo, anualmente, mais 5% de participação societária, até que em 2019 ela consiga adquirir a parcela final e ter 25% de participação na empresa, permanecendo no CNPJ. Então, basicamente, ela tinha um pouco de participação no começo e ela vai adquirindo mais até chegar no teto que vocês estipularam. Agora, uma dúvida que pode surgir é se é possível fazer vesting no momento da constituição de uma sociedade entre todos os sócios. E a resposta é sim. Então, como que vai ficar esse período de vesting por dentro no momento da constituição dessa nova sociedade? Vamos pensar nesses 3 sócios aqui, tem 33,33%. O que eles assinam para viabilizar o vesting? Contrato social, que vai constituir o CNPJ, e um acordo de sócios prevendo essas condições de vesting, que basicamente é, se alguém deixar de contribuir, vai receber proporcionalmente só o que contribuiu. Então eles vão começar a cumprir essas condições do vesting, ou seja, permanecer contribuindo na sociedade. E se todo mundo contribuir no final do período de 2029, que eles estipularam, por exemplo, um vesting de 4 anos, eles permanecem com a participação societária deles. Agora, e se um sócio sair no meio do período de vesting? O que acontece? Ele recebe proporcional ao que contribuiu. Então, nesse caso, o rapaz ali vai sair no meio da sociedade, no período de vesting. Acontece, por exemplo, quando você começa uma sociedade, está todo mundo muito animado, passa um tempo, alguém começa a desanimar, não começa mais a aparecer em reunião, começa já a conversar lá no grupo, e sempre tem você ali, a pessoa que está firme, está na pegada fazendo. De repente, você faz uma grande venda, ele vê que tem caixa, chega no final do ano, ele fala, sabe o que é, fulano? Eu acho que não está dando muito certo, agora eu quero fazer concurso público, mas eu vi que tem uns 50 mil no caixa, eu tenho 33%. Pode deixar, nem esquenta. Eu pego ali os 33%, um terço do caixa e tá tudo certo. Será que tá? Será que ele merece esse tipo de participação? Às vezes não. Então o vesting vem para proteger isso. E vamos ver como que vai ficar esse fluxo. Então, no período de vesting por dentro, a pessoa vai ter 33,33% de participação no começo. Vai começar a cumprir as condições. Só que no final de 2027... Ele quer sair, esse rapaz quer sair. Então o que ele vai acontecer? Ele não vai ganhar o que ele tem sobre 33,33%, e sim sobre a metade, já que ele saiu na metade do período de vesting. Nesse caso, a gente faz um valuation justo para metade dos 33%, que seria 16,6%, e o restante ele perde basicamente, então é pago para ele R$1 pelo restante da participação. Vamos supor que os 33,33% tem o valor de 50 mil reais. Se não tivesse o vesting, vocês teriam que dar para ele 50 mil reais, mesmo sem ele ter contribuído durante o tempo que vocês queriam. Agora, se tiver essa cláusula de vesting, tem que dar só 25 mil reais, porque ele contribuiu metade do tempo que vocês ajustaram com essa pessoa. Ou seja, diminui o prejuízo que a sociedade vai ter drasticamente por conta da saída precoce de algum sócio. E aí, depois da saída dele,
os outros sócios passam a ter 50% cada um e permanecem no CNPJ, desde que eles cumpram com as condições que foram estipuladas. Bom, agora você já entendeu como funciona o vesting, como funciona o vesting por dentro, o vesting por fora, suas ramificações. Agora a gente vai para as etapas de implementação de um vesting. A primeira etapa é a mais importante, que é efetivamente a estruturação da proposta. É nessa etapa que a gente vai decidir várias situações, como por exemplo a participação da empresa, quais vão ser as condições do vesting, o tempo, o preço de exercício e por aí vai. Se você não fizer uma boa proposta, você pode estar dando um tiro no pé, porque ou você não vai ter uma proposta que vai te dar um retorno, ou você não vai ter uma proposta que vai incentivar a outra pessoa a querer avançar com essa negociação. Então, essa é a parte essencial de todo o planejamento de vesting. Depois, existe a negociação dessa proposta, em que você apresenta para a pessoa que pode se beneficiar do vesting e vocês acabam discutindo o que fica bom para as duas partes. Depois que vocês decidiram se vai ser por dentro ou por fora, se o exercício vai ser no final ou no meio, se vai adquirir um pouquinho no começo ou já vai começar com tudo, são criados os documentos jurídicos, acordo de sócio, se for vesting por dentro, ou contrato de opção, se for vesting por fora. Depois, esses documentos são negociados, a assinatura, muita gente esquece de assinar. Depois começa a implementação e manutenção. E aí chega no período final ali, nas janelas de exercício, acontece efetivamente o exercício ou a rescisão dessa relação. Então agora eu quero tratar com vocês da parte mais importante, que é a estruturação da proposta do vesting. Pode ter um contrato juridicamente perfeito. Se você faz uma proposta ruim, você não vai ter o retorno que você precisa. Então é exatamente isso que eu vou passar agora. O que você precisa pensar para estruturar uma boa proposta? Tudo é sobre alinhamento de expectativa. Então, antes de pensar num vesting, pense em duas situações especificamente. Primeiro, o que eu espero de resultado entregue pela pessoa. Disso, você vai definir as metas que você quer estipular para ela, você vai definir o tempo do vesting, vai definir o quanto isso vale dentro da empresa e também vai definir o quanto que ela vai ter que pagar por isso. Tudo pensando em qual é o resultado que eu espero que essa pessoa entregue para a minha empresa. E o segundo ponto é o que incentiva mais essa pessoa. Se é dinheiro no bolso ou participação na empresa. Então, a partir disso, o que você vai decidir? É dinheiro que realmente incentiva a pessoa ou é participação? Bom, se for dinheiro que mais incentiva a pessoa, você pode dar menos participação e fazer uma divisão de lucro desproporcional. Ou seja, a pessoa pode ter 1% de participação societária e receber 5% de participação nos lucros. Isso é muito benéfico para vocês, porque o que mais tem valor é a participação societária. E mais, você vai ver se a proposta que você está fazendo em dinheiro ou em participação é também capaz de incentivar aquelas pessoas. Porque existem pessoas que elas querem poder crescer e eventualmente tomar uma liderança na empresa em que elas querem ter direito a voto. Agora, tem outras pessoas que não ligam para isso. Então, você pode variar a participação que você vai dar e o tempo do vesting de acordo com o que essa pessoa realmente quer no futuro. E aí sim, depois que você definiu essas questões, você vai para a estruturação da proposta, que eu vou colocar aqui uma estrutura que você pode criar a sua própria proposta. Então, primeiro, quais vão ser as metas? Vai ser tempo, entrega, vai ser híbrido. Segundo, quanto de participação societária vocês vão conceder para essa pessoa? Terceiro, qual será o tempo que essa pessoa vai passar sob vesting, cumprindo aquelas questões que vocês estipularam? Quarto, vai ter um preço de aquisição? Qual que vai ser esse preço? Como ele vai fazer para pagar? Pode compensar ou não pode? 5. Quando ele pode ingressar no CNPJ? Ou seja, quando vai ser a janela de exercício para essa pessoa efetivamente entrar? Vai ser no final do vesting? Vai ser no meio do vesting? Vai ser para começar o vesting? Quando que vai ser? E sexto, vai haver pagamentos para essa pessoa durante o período de vesting. E aqui eu não estou falando de distribuição de lucro, eu estou falando se ela vai receber uma remuneração como CLT, por exemplo, se você vai pagar ela como PJ, se vocês vão fazer só algumas distribuições de resultado, como que vocês vão fazer isso? É possível fazer esse tipo de situação aqui na proposta do vesting e faz todo sentido vocês pensarem nisso. Porque às vezes vocês estão fazendo vesting para uma pessoa que tem um salário de 20 mil, mas vocês não têm capacidade para pagar 20 mil, então vocês querem pagar 10% e o restante você dá direito dela comprar participação societária na empresa. É uma possibilidade, por isso que o ponto 6 é muito importante. Então, pessoal, para retomar, para fixar bem o conhecimento que a gente viu aqui. Vesting é uma maneira de conceder participação societária para alguém mediante o cumprimento de algumas condições. E existem duas modalidades de vesting, o vesting por fora do CNPJ e o vesting por dentro desse CNPJ. Vendo aqui de uma maneira mais macro, o vesting por fora do CNPJ tem duas modalidades. A primeira é aquele que fica o período todo de vesting fora do CNPJ, ou seja, o exercício do direito de ingressar
é feito no final do período de vesting e o vesting parcialmente por fora, em que ele cumpre um período fora e depois ele entra e continua cumprindo para poder adquirir mais participação societária. E no vesting por dentro do CNPJ, tem a hipótese em que essa pessoa começa com 100% dessa participação e que se ela descumprir ela vai perder proporcional. E tem a hipótese de que essa pessoa começa com um mínimo de participação, 5%, podendo chegar, por exemplo, a 25%, que long vai adquirindo progressivamente. Então essas são as modalidades de vesting mais comumente utilizado. Pessoal, mais uma vez, meu nome é Diogo Long, eu já ajudei diversas pessoas a fazerem investing, é o que nós mais fazemos aqui dentro do escritório. E se vocês ficaram com alguma dúvida, tem alguma sugestão de vídeo, alguma situação que vocês queiram entender um pouquinho melhor, todos os meus contatos estão aqui abaixo na descrição desse vídeo. Podem mandar mensagem, podem comentar aqui que eu vejo os comentários de todo mundo. E não deixem de conferir outros vídeos de vesting que eu tenho aqui no canal. Tem vídeo de vesting que ajuda vocês a estipularem metas. Tem vídeo de vesting que ajuda vocês a entenderem exemplos com várias outras áreas, como desenvolvedor, advisor, até mesmo investidor. Então, pessoal, vejam esses outros vídeos, vão ser de muita ajuda. Hoje eu quis passar duas estratégias para vocês, do vesting por fora e do vesting por dentro. Até a próxima!